Meus irmãos, eu convido-os a ficarem de pé, a abrirem a palavra de Deus, né, a sua Bíblia Sagrada, no livro de Reis, primeiro livro de Reis, Velho Testamento, capítulo 9. Primeiro livro de Reis, capítulo 10, na verdade. Eu vou falar hoje sobre o 10. Primeiro livro de Reis. Desde janeiro desse ano, estamos estudando o livro de Samuel. E o livro de Reis. E na sequência, nós vamos dar um pulinho do 8 para o 10, uma vez que o 9 é uma ratificação da aliança de Deus com Salomão, após aquela oração que ele fez, consagrando o templo ao Senhor, e Deus respondeu. Vamos para o capítulo de número 10, versos de número 1 até o verso 13. Particularmente, eu gostaria de ler todo o capítulo, mas em função da hora, eu vou ficar até o verso 13. Dá para a gente ganhar mais tempo e poder meditar. Mas todo o sermão será todo o capítulo 10 do livro de Reis. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro, pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e os seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executares juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro, e muitíssimas especiarias, e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância, como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. E desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali. Nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu afora, tudo o que lhe deu por sua generosidade real. Assim voltou e se foi para a sua terra com os seus servos. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro. Versículo 16. E fez Salomão 200 paveses de ouro batido, 600 ciclos de ouro, mandou pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arratéis de ouro, mandou pesar para cada escudo, e o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim, e o cobriu de ouro puríssimo.
versículo 28 e 29, que são os últimos versículos para tentar abreviar. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro por 600 siclos de prata, e um cavalo por 150, e nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Que Deus abençoe a sua palavra e que Ele fale ao nosso coração e que estejamos atentos ao que Ele quer nos falar. Pode sentar, muito obrigado. Esse capítulo 10 é algo muito importante para a gente estudar aqui hoje de manhã. E o tema da nossa pregação será o perigo da fama, o perigo da riqueza e o perigo da sabedoria humana. A fama, a riqueza e a sabedoria humana. Nós temos falado ao longo de todos esses domingos, desde o início de janeiro, que nós não podemos desprezar nenhum capítulo da Bíblia. Todas estas histórias, elas foram escritas, disse o apóstolo Paulo, para o nosso ensino. Não fique aqui pensando que esse texto faz apologia à riqueza. Que esse texto faz apologia a você buscar o que Salomão, em um determinado momento, buscou, a ostentação. Ao final da pregação, nós vamos ver que até a própria sabedoria de Salomão se voltou contra ele. A sabedoria humana, para o apóstolo Tiago, ela é terrena, animal e diabólica. Deus dá sabedoria ao homem, mas a sabedoria divina, ela deve estar acima da sabedoria do homem. Salomão, que escreveu tantos livros, tantos comentários, se você ler o livro de Eclesiastes, o que ele estudou, ele trouxe até um jardim zoológico para o seu palácio. Até macacos, aves, vieram de outros países para estar no palácio do templo, ao redor, ao lado do templo de Salomão. Portanto, em nenhum momento o texto quer mostrar que o que ele trouxe, Deus sancionou. Deus concordou. Não. E hoje à noite nós falaremos de que estas coisas e as mulheres com quem ele casou, que as mulheres não se assustem, foram 300 princesas e 700 concubinas, 1000 mulheres. E não atribuindo a culpa às mulheres, mas a Bíblia diz que as mulheres levaram a Salomão a adorar outros deuses. E ele que havia falado tanto do temor a Deus, de ter a Deus como o único Senhor, numa relação monogâmica com Deus, ele vai trazer sobre si outros deuses. E esses deuses vão perverter o coração de Salomão, a idolatria, e ao mesmo tempo vai perverter a nação de Israel. É um capítulo muito importante porque no 12, a partir do próximo domingo, nós vamos ver que a nação vai ter um racha. A nação de Israel será dividida em duas nações, Israel e Judá. Mas isso fica para o próximo domingo. Mas o importante é entender que aqui, nesse capítulo, está a gênese, o nascedouro do problema. E a Bíblia diz, nós lemos hoje de manhã no culto, que o dinheiro não é problema. O problema é quando o dinheiro é o nosso objeto do nosso amor e da nossa adoração. Paulo disse a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não há nenhum problema o dinheiro não é diabo, o dinheiro não é demônio, né? Mas esse é o problema quando nós invertemos os papéis e deixamos o dinheiro dominar a nossa vida. Não apenas o dinheiro, a fama, a sabedoria, o intelecto e a riqueza. No capítulo 10, nós vamos encontrar, a partir do verso 14, que Salomão foi um grande empreendedor. Além dele negociar acordos com várias nações, você pode ver no capítulo 9, ele fez relações diplomáticas com várias nações.
Israel nunca foi perito, nunca teve expertise na parte naval. Você vai encontrar nações que estão até hoje ali presentes junto a Israel, no norte e no sul, que é o caso de Tiro, de Sidom e dos fenícios, que tinham expertise na parte naval. Até porque quem conhece Israel sabe que a capital de Israel hoje é Tel Aviv. E Tel Aviv é no litoral. Está diante para o mar Mediterrâneo, que corta toda a Europa, no sul da Europa, norte da África e Oriente Médio. Toda aquela região que nós estudamos na 7ª série, 8ª série, chamada de crescente fértil. Eu fiz uma atividade há muitos anos atrás, quando eu era criança, com 13, 14 anos, adolescente, da lua crescente, para mostrar a riqueza daquela região. Quem dominava aquela região, aquela área, eram os fenícios. Eles tinham expertise na parte naval, Israel não tinha. Israel sempre morou mais na região de morros, onde está a região de Jerusalém, de montes, mais para o deserto. O litoral, os fenícios tinham esse expertise. E você vai encontrar que nações como Tiro, Sidom, a Fenícia, a própria Síria no norte e o Egito no sul tinham essa dinâmica econômica e comercial e que em algum momento da história de Israel, Davi, que costurou alianças diplomáticas, Salomão também vai lograr êxito. Mas ao mesmo tempo que ele logra êxito, prestemos atenção, economicamente e politicamente, a nação vai sofrer a posteriori, assim como a igreja contemporânea está sofrendo. Nós começamos a mudar os nossos valores, entramos na televisão, entramos nas redes sociais e nós estamos agradando muito as nações e copiando o costume das nações. E em algum momento na história, isso se volta contra Israel após a morte de Salomão e também nos dias contemporâneos, o mundo com seus valores que já entrou na igreja está trazendo apostasia, frieza e mornidão na igreja contemporânea. Ele costura relações econômicas, ele costura relações diplomáticas. Vocês acabaram de ler, a rainha de Sabá trouxe inúmeras riquezas para os cofres do leão do imposto de renda. Ouro, vocês vão se assustar pela quantidade de toneladas de ouro que esta mulher trouxe. A arrecadação anual do imposto do leão nos dias de Salomão eram de 666 ciclos de ouro ao ano. Trazendo isso para toneladas, vocês vão ver os valores macroeconômicos. Mas ao mesmo tempo de essa explosão econômica, desse auge, desse PIB de Israel da época, o capítulo 12 vai mostrar um problema sério, espiritual, na nação de Israel, que veio até os dias de hoje. Portanto, ele traz uma costura com a força naval, ele contratou marinheiros experientes de Irão, depois vocês leiam o capítulo 9 para administrar. Ele mandou fazer cidades armazéns, celeiros, porque vinham madeira, pedras preciosas, trigo, vários alimentos para a terra de Israel, em troca de favores diplomáticos, aquilo que o mercado econômico global faz muito. Só que os israelitas não eram dados à área marítima. Então Salomão passou a depender dos fenícios, que era um povo que vivia nas costas, nas encostas, para cuidar desses aspectos e desses empreendimentos. Outro aspecto importante no capítulo 10, que nós lemos, você pode ver isso no versículo 14, tá? Até o verso 29 do capítulo 10, a importação dos produtos do Oriente encheu os cofres de Salomão. E ele ajudou a atribuir um aspecto mais internacional ao reino. E essa expansão do governo de Salomão gerou oportunidades para os israelitas testemunharem do seu Deus às nações da terra. Só para vocês terem uma ideia, a rainha de Sabá ouviu falar
das riquezas de Salomão, da sabedoria de Salomão, e ela disse: eu vou lá, eu vou subir a Jerusalém para conhecer este homem. E ela chegou a dizer que o que havia dito acerca dele para ela era muito inferior do que ela testemunhou e provou com seus olhos da grande riqueza e da grande sabedoria. Numa viagem, para vocês terem uma ideia, as embarcações trouxeram de volta 420 talentos de ouro. Sabe quanto isso corresponde? 16 toneladas de ouro. Os irmãos estão um pouco abertos, né? 16 toneladas de ouro. E esses navios traziam, de acordo com o capítulo 9 e o capítulo 10, artigos de luxo. Ele mandou fazer, meus irmãos, no versículo 18, Deus não pediu nada disso. Isso aí é ostentação. Veja o verso 18 do capítulo 10. Ele fez um grande trono de marfim. Se fosse nos dias de hoje, ele estaria preso por um crime ambiental. Matar elefantes para pegar o marfim, o chifre, e fazer um trono. E não foi somente ele, outros reis de Israel que vieram, fizeram camas de marfim. Esse é o grande perigo dessa sede pelo poder e pelo dinheiro. Você hoje pode comprar um carro e daqui a 2 meses você financiou em 60 ou em 72, sei lá, quantas parcelas, a ver de longe. E de repente, há 2 meses, já lançou um outro modelo e você fica frustrado. Só que alguém tem que dizer para você, você tem 60 parcelas para pagar ainda. Então, não adianta ficar namorando outro modelo. Por quê? Às vezes isso não vai, às vezes não, nunca isso vai saciar a nossa alma. E esta sede, esta ostentação é um luxo que Deus já tinha dito em Deuteronômio 17, que o rei de Israel não poderia multiplicar para si mulheres e nem mesmo multiplicar para si muitos bens. Isso mostra a importância de Deus trazer, não que eles vivessem na miséria e na pobreza, não, mas que o foco deles fosse, Deuteronômio 17, trazer a lei do Senhor. Eles tinham que ter uma cópia da lei e ler essa cópia da lei todos os dias que eles governassem. A ostentação foi tão grande que esses navios traziam como marfim, macacos, pavões, e ao que parece, de acordo com Eclesiastes, vocês podem ver em casa, vamos colocar aí Eclesiastes 2, do 4 ao 9, parece que Salomão trouxe um zoológico para o templo de Jerusalém, nos arredores. Olha, ele está falando, ele mesmo afirma, eu empreendi grandes obras, Salomão falando, eu edifiquei para mim casas, eu plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes eu plantei árvores frutíferas de toda espécie. Ele trouxe árvores, sementes de árvores de outras nações. Muitas das árvores que aqui foram plantadas nesse Brasil, foi Dom Pedro I que trouxe. Foi Dom João VI que trouxe. Foi a família real que trouxe. Vai ao Jardim Botânico no Rio de Janeiro e veja as árvores que a família real trouxe. Era comum estes reis fazerem isso. E Salomão está contando agora, em um olhar retroativo, o que ele fez, o que ele conquistou, mas ele também vai dizer que tudo isso era vaidade, por ele ter feito. A palavra vaidade aí tem que ser bem considerada, né? Eu estou lendo um livro agora de comentário de Eclesiastes, que foi lançado por um dos filhos do bispo Macalister, John Macalister, que escreveu um livro sobre o comentário de Eclesiastes. Muito interessante. Quando ele fala vaidade, veja, isso é coisa vã. Ou seja, querendo afirmar que isso não é a prioridade, que isso não é a essência. Você tem dinheiro, você pode comprar de forma lícita? Pode. Existem artigos de luxo que só um mega bilionário pode comprar. E se ele tem o dinheiro e ele ganhou licitamente esse dinheiro, ele compre, é dele. Há pessoas que querem um produto exclusivo. Há pessoas que vão lá em Paris para comprar na loja da Louis Vuitton uma bolsa que baratinha para eles, 136 mil euros, que deve estar custando mais ou menos uns 750 mil reais. Para nós, é um imóvel que muitos não podemos nem ter aqui no Brasil. Para eles, eles compram como se fosse uma bala. Mas é uma bolsa única,
E algumas dessas bolsas são guardadas em cofres de vidro, transparente, com cadeado, né? Com seguranças monitorando a loja da Louis Vuitton, que ninguém pode nem tocar. Você vai dizer, realmente é um luxo desnecessário. Sim, é desnecessário. Mas se aquela pessoa ganhou licitamente e ela quer, que ela compre. Deus é quem sabe do coração dela. Não dá para trazer essa ideia de luta de classes. Existem pessoas que têm condições e querem e ganharam licitamente. O problema não é esse, o problema é onde está o teu coração. De quem compra e de quem não tem poder para comprar e quer ter. Vai na 25 de março. Deve custar R$25. Tá bom? Então, a questão não é essa. A questão é que, o que te leva a comprar essa bolsa? O rico e o pobre. Então, quando ele diz é vaidade, cuidado. Eu estava falando hoje na escola bíblica, porque nós usamos os livros poéticos. Tenham muito cuidado quando vocês estudarem os livros poéticos. O livro poético, ele tem o elemento lírico, do eu lírico. Então, ele pode trazer alegorias, ele pode trazer palavras que, se você toma individualmente aquela frase, exemplo, tudo é vaidade, então você não vai ter nada. Porque se você terminar do livro de Eclesiastes, você vai ter que tomar um Rivotril. Porque tudo é vaidade, tudo é pecado, então não vou ter nada. Não, não é isso. Ele está dizendo que o que ele aprendeu, tendo tudo aquilo, as motivações estavam erradas. A forma como ele focou nestas coisas estava errada. E aqui, deixa para uma outra ocasião falarmos de Eclesiastes. Então, o que ele está mostrando aí, volta para o texto, acho que nós paramos, Rogério, no verso 6, por favor, continua. Ele continua e ele vai falar de animais. Ele colocou ali um verdadeiro zoológico. Olha, fiz para mim açudes. Estão percebendo que ele falou, fiz para mim? Alô? Eu lembrei do Traje a Rigor na década de 80. Eu me amo e eu me amo. E eu não posso viver mais sem mim. Eu me amo, eu me amo. Eu fiz para mim, ele não fez para Israel, eu fiz para mim. Açudes para regar com eles, o bosque em que reverdeciam as árvores. Avançando, comprei servos e servas de outras nações. Tive servos nascidos em casa, possuí bois, ovelhas, mais do que possuíam todos os que antes de mim viveram. Olha a vaidade, o orgulho, nunca na história desse país alguém teve mais do que eu. Ele quer dizer, amontoei também para mim prata e ouro, tesouros dos reis, de províncias, provi-me de cantores, cantoras, das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Avançando, e o 9, engrandeci-me, sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, e perseverou também comigo a minha sabedoria. Ele não diz a sabedoria de Deus, a minha, o meu intelecto, a minha mente. Então, não é errado a palavra sabedoria, é a minha. Não é a do Ivan, não é a da Cíntia, é a minha sabedoria. Não é a de Deus, é a minha. Em função disso, nós começamos a perceber problemas lá na frente. Outro aspecto nesse capítulo 10 é a visita da rainha de Sabá. Vamos agora para o capítulo 10 de Reis, 1 Reis, capítulo 10, verso 1 ao 13. Aonde era Sabá? Sabá não é o nome da rainha, é a rainha de Sabá. Ela era uma nação rica e altamente civilizada. Ela estava situada na região sudoeste da Arábia, onde hoje está ali a Arábia Saudita. E a rainha trouxe consigo presentes caros que serviam de amostra daquilo que o seu país tinha a oferecer. A sua visita foi motivada tanto pelos empreendimentos mercantis de Salomão, quanto pelo próprio desejo da rainha conhecer o rei de Israel e ver as glórias. Então ela tinha duas motivações. Ela queria ver a riqueza, a ostentação, o luxo, até para copiar e colar, replicar, possivelmente na terra dela. Eu quero isso no meu palácio. Como também ela queria conhecer a sabedoria de Salomão. Veja, por exemplo, no versículo de número 5, ela diz, ela ficou encantada com a comida da sua mesa, com o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, os trajes. E o verso 6, e disse ao rei, foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Então, ela traz aqui
a motivação. E a sua visita foi motivada por isso. Um ponto importante aqui é que ela ficou impressionada. Eu vou mostrar aqui o luxo e a ostentação. Ela era uma rainha, né? E mulher, ela é mais prendada para as coisas da casa. Eu fico pensando, ela deve ter dito assim, eu quero essa louça lá na minha casa. Eu quero esses talheres. Eu quero essa toalha de renda lá de Maceió que a irmã Lucileia trouxe. Lá no meu nome do bairro, Pontal da Barra. Eu quero esse material que eu estou vendo aqui nesse palácio, mas eu quero no meu palácio. Veja, por exemplo, no livro de Reis, vamos voltar um pouco, eu acho que o pastor Felipe mostrou isso, 4:7, vamos para o capítulo 4, o Rogério vai colocar na tela, que ela ficou impressionada no capítulo 10, mas no 4, versículo 7, diz o que tinha nas mesas. Tinha Salomão 12 intendentes sobre todo Israel que forneciam mantimento ao rei e à sua casa. E cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. Ele tinha para cada mês um fornecedor. Deve ter vindo um fornecedor de Minas Gerais, leite, queijo, biscoito, doce de leite. Deve ter vindo camarão de Maceió. Deve ter vindo ostra. O que é que tem lá de Manaus? O que é que tem lá em Santa Catarina? E ela todo mês vinha de um fornecedor para o palácio. Para o palácio. Veja o verso 22. Veja o verso 22. Era, pois, o provimento diário de Salomão, 30 coros de flor de farinha e 60 coros de quê? Deixa eu ver, 22. Farinha e 60 coros de farinha. Então, verso 23 também vai nessa mesma linha. 10 bois cevados por dia. 10 bois. Irmão, não é possível que um homem vai conseguir comer um boi. Não dá. Pelo amor de Deus. Vai sair no Guinness, né? Já deve ter saído. Não, era muita gente que comia. Muitos servos, muitos funcionários, muitos convidados que ele recebia no palácio. 20 bois de pasto, 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, os corços e as aves cevadas. Toda essa região. Toda esse tipo de alimento diário. Outra questão, ela fica impressionada com as roupas, as condutas dos servos, ou seja, eles foram treinados para servir as mesas, para trabalhar no palácio. A disposição dos lugares dos oficiais e convidados e a riqueza incrível exibida sobre as mesas. Palácio de Versalhes da França ficou 10-0, ficou no 0. Salomão ficou com 10. Palácio da França, tchau, acabou, tchau. Ele ganhou o palácio de Salomão. E quando você volta para o capítulo 10, vamos ver o capítulo 10, verso 5, acompanha o raciocínio, 10, 5. A comida da sua mesa chamou a atenção, o lugar dos oficiais, o serviço dos criados, os trajes deles. Agora veja, eu não vou falar só o aspecto positivo, negativo. A minha preocupação aqui não é ostentar. Esse texto aqui falar da ostentação. Esse texto também nos mostra algo muito bonito na Nova Aliança. Todo o texto do Velho Testamento era uma sombra da Nova Aliança. Boas novas eu quero dizer à igreja hoje de manhã. Davi foi uma figura de um homem de guerra e de batalha. Salomão foi o grande rei da paz. Davi apontava para a Nova Aliança como a primeira vinda de Cristo, que na cruz do Calvário batalharia pelos inimigos da igreja e os inimigos do homem, o pecado, o mundo e a carne, porque Davi foi um homem de guerra. Salomão, após a morte de Davi, assume o reinado, não há mais guerra. É o reino de paz. Salomão, em hebraico, significa duas palavrinhas, shalom, vem da raiz shalom, filho da paz. Salomão, filho da paz. E eu quero dizer à igreja que nós estamos aguardando, como nós cantamos hoje, a chamada final, a trombeta, de que o Senhor Jesus virá, como a realidade daquilo que Salomão estabeleceu, um reino de paz, um reino onde não haverá mais guerra. E Salomão trouxe a sabedoria e ele implanta no palácio e no templo serviços diversos, cada um no seu quadrado trabalhando. E a igreja, Paulo vai nos dizer em Coríntios 12, que Deus derramou sobre a igreja
diversidades de dons, diversidades de ministérios, e essa multiforme sabedoria de Deus na diversidade ministerial da igreja traz a glória de Deus para as nações. Não é gostoso ver na igreja aquele que canta, aquele que prega, aquele que ora, aquele que lê a palavra, aquele que tem o dom de serviço, de socorros, de governo, aquele que costura, sim, costura. Dorcas costurava e sustentava as viúvas ali na igreja primitiva. Isso é ministério. Os diáconos que foram levantados para servir, para que os apóstolos pudessem se dedicar ao ministério da oração e da palavra, essa riqueza material, essa diversidade de serviços nos dias de Salomão apontavam para a diversidade e o reino de Deus em expansão, trazendo a glória às nações da terra. Aleluia! Então não fiquemos apenas no olhar negativo. Ela está olhando a beleza do palácio, a beleza dos bens. Um outro ponto e aspecto é que ela trouxe 4 toneladas e meia de ouro. Ela trouxe 120 talentos de ouro, trazendo para a moeda nossa 4 toneladas e meia de ouro. Não é à toa que o templo de Salomão foi depois coberto de ouro. Os romanos ficaram tão furiosos, nos dias de Jesus, já o segundo templo, quando Herodes ampliou e colocou ouro, em muitas partes do templo. Salomão já tinha colocado móveis de ouro, mas Herodes mandou cobrir de ouro. E Jesus disse que não vai ficar pedra sobre pedra. Os romanos vieram, atearam fogo, e diz a Bíblia que eles quebraram as pedras porque o ouro veio a se liquefazer e eles encontraram ouro já derretido debaixo das pedras. A sede por uma das grandes moedas naquela época, que era o ouro, que até hoje, quando o dólar está em crise, o real está em crise e os pesos argentinos estão em crise, o ouro é procurado, porque é o metal mais nobre. Então ela leva essa oferta, ela ficou encantada com as riquezas e a sabedoria de Salomão, e o próprio Salomão disse, abram aí em Provérbios 15, verso 16 e 17, Salomão disse, ele disse, mas ele mesmo não cumpriu essa palavra. É melhor o pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças, verso 17, na sua mesa, onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Depois que Salomão trouxe tantas riquezas, veja, Deus não mandou ele fazer escudo de ouro. Para que um escudo de ouro? Para que um escudo de ouro? Você sabe como era o escudo da fé, quando Paulo falou em Romanos em Efésios capítulo 6? Era uma simbologia do que os romanos faziam. Eles tinham uma couraça e um escudo para era couro. E era molhado, eles colocavam no meio da água, jogavam o escudo e a couraça muitas vezes também, mas principalmente o escudo, para que na parte externa, quando viesse dardos inflamados do maligno, o couro molhado iria se apagar o dardo. Então não era de ouro, mas ele faz escudos de ouro. E lá na frente, séculos depois, um rei chamado Ezequias, para ostentar, chamou a Babilônia e disse, veja os palácios, o meu palácio. Olha o meu palácio, olha o que eu tenho, olha o que eu tenho, olha o que eu construí. Eu tenho escudos de ouro. E a Bíblia diz que Deus perguntou a ele, quem mandou você mostrar os tesouros do templo e do palácio para reis pagãos? Olha aqui uma lição muito séria. Por que você vai abrindo a sua intimidade, contando o que você tem, o que você comprou, para qualquer um? Você não precisa disso. Você não precisa ostentar coisas materiais para impressionar os de fora. Você precisa ter como cristão, e eu também, a discrição, a sabedoria, a simplicidade. Lembrando que igreja não é de ricos nem de pobres, é de todos, de brancos e de negros, de pobres e de ricos. E muitas vezes pessoas até reservadas ou até mesmo rejeitadas e que se sentem inferiores, elas às vezes têm dificuldade de se assentar
próximo de alguém que ela acha que tem muitos recursos, mas é denorex, às vezes só acha, parece, que é shampoo, mas é remédio, é denorex. Né? Então, cuidado, às vezes você pode ter a forma de vestir, dependendo do ambiente que você vai. Né? Nós conhecemos pessoas que têm até muitos recursos aí fora e se vestem tão simples. Não chamam atenção para si nos objetos que elas podem comprar e que elas podem ter. Deus não mandou fazer escudos de ouro, foi ostentação. Então, cuidado com esse perigo, a linha é tênue desses excessos que são desnecessários, principalmente na vida de um cristão. Jesus não elogiou a rainha de Sabá por sua fé. Mas nós podemos hoje de manhã aprender uma lição tremenda com a rainha de Sabá. Você sabe quantos quilômetros ela viajou para ouvir a sabedoria de Salomão? 2.500 quilômetros. Essa é a distância de Maceió para São Paulo. Eu já vim muito de ônibus. Eu ganhava passagem aérea na época da dona Transbrasil. Quem foi da época da Transbrasil? Né? Transbrasil, Varig e VASP. E eu fazia estudos. E alguns irmãos, alguns grupos onde eu ministrava, eu naquela época estava como missionário, eles me davam oferta e eu comprava, era para comprar passagem de avião. Eu vinha de ônibus, 3 dias de viagem, pinga-pinga, parando em tudo que é rodoviária. E eu comprava livros. E eu lia 10 livros na vinda, 10 livros na volta, e eu gostava de andar nos ônibus. Né? Hoje, eu não sei se eu andaria pela questão de outra conjuntura. A violência de assalto nas rodovias, muitos buracos e falta de iluminação. Mas foi uma época maravilhosa, onde eu abria mão até de vir de avião, ganhei a passagem, mas eu vendia a passagem para poder me deleitar nas leituras, vindo de ônibus e orando por tantos estados que eu passava. Era difícil sair da Bahia e chegar em Minas Gerais, parece que nunca chegava em São Paulo. E quantas cidades ali eu passava. Mas é importante lembrar que às vezes nós podemos ter esses excessos. Mas o que a rainha de Sabá nos ensina? 2.500 quilômetros ela andou para ouvir a sabedoria de Salomão. Às vezes nós não andamos nem 250 quilômetros, nem 25 quilômetros. Às vezes a igreja está tão perto da nossa casa e nós só vamos uma vez ao mês. Às vezes nós não medimos esses esforços que o mundo aí fora é capaz de medir e dizer, mas é o show da Madonna? Eu vou. A última vez que a Madonna veio, vieram jovens do Acre e do Amazonas uma semana antes. E compraram o ingresso na primeira semana, um ano antes. E ficaram acampados em São Paulo durante 3 dias, porque chegaram de viagem por 4, esperando a Madonna para ficar na primeira linha de frente. Essas pessoas entenderam que Jesus disse, que os de fora, muitas vezes, fazem um esforço maior para essas coisas terrenas. O que dizer do povo de Deus, que não deve medir sacrifícios para estar aos pés do Senhor, ouvindo a sabedoria. Olha o que a mulher, a rainha de Sabá, Jesus disse acerca dela. Mateus 12, versos 39 ao 42. Isso fala da tristeza das oportunidades perdidas. Ela teve oportunidades. Ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Próximo versículo. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. 42. A rainha do sul, rainha de Sabá, se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Porque ela veio dos confins da terra, disse Jesus, para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ela não mediu esforços. Ela andou 2.500 quilômetros. E um detalhe, já tinha pedágio naquela época. Uma pessoa me falou que daqui para Maringá, que eu tenho vontade de conhecer, pagou mais de R$250 de pedágio para ir e voltar.
Já tinha pedágio, não foi inventado agora não, já tinha pedágio naquela época dos reis no Oriente Médio. E tudo isso trazia imposto para a casa real do palácio. Mas essa mulher preferiu priorizar a palavra de Deus. Será que nós temos priorizado? Nós temos ovelhas que às vezes não vêm para a escola bíblica e eu tenho ovelhas lá de Montemor, que chegam 9 horas para ouvir. Quantos quilômetros? 35. Hoje a estrada está boa, mas quando eu pastoreava em Montemor, eu contava da minha casa 33 lombadas. E mais 33 quilômetros. E vinha. E quando chegava em Montemor, cadê a Célia? A Célia falou, levanta a mão, Célia. A Célia foi minha ovelha única. Quando eu cheguei em Montemor, a escola era sábado. Parecia que era adventista a igreja, mas não era. Era do Nazareno. E eu lembro que eu falava assim, meu Deus, só tem essa ovelha de aula para dar aula hoje? E eu dava. Está lembrado, Célia? Eu e ela, às vezes 2 ovelhas, eu e minha esposa, e ela 3, e mais ninguém. E depois foram chegando as ovelhas. E hoje, depois de muitos anos, ela vem com a Eliana, ou às vezes os filhos, que são 2 gigantes aí, né? Vindo para a igreja, para a casa do Senhor, aqui, na estrada, todo domingo, ouvindo a palavra do Senhor. Não mediu sacrifícios. Outro ponto que podemos aprender nessa história, sem dúvida, a rede de comércio que Salomão estabeleceu contribuiu para o crescimento da economia de Israel e trouxe vários visitantes influentes a Jerusalém. Mas a pergunta é, será que ajudou a aproximar o rei e o seu povo de Deus? Israel não deveria ficar isolado, meus irmãos, internacional, da comunidade internacional. Deveria ser uma luz aos gentios. Mas também era necessário que se separasse dos pecados das nações que não conheciam o verdadeiro Deus vivo. Olhem, o que eu vou dizer é muito sério. O afluxo de mercadorias estrangeiras foi acompanhado por uma afluência de ideias estrangeiras. Imagine agora, aqui é Jerusalém, aqui eu sou Salomão, aqui é o templo, aqui é o palácio. Quantas pessoas estrangeiras estão circulando? Vamos imaginar. Quantas ideias estrangeiras estão circulando? Quantos deuses estrangeiros estão circulando? A globalização, ela é muito importante, mas quantas coisas estão circulando? Qual é o teu crivo? Qual é a tua baliza? Nós vamos trazer tudo que está lá do mundo para cá? Não, mas Salomão trouxe. E ele foi trazendo macaco, ele foi trazendo pavão, ele foi trazendo as riquezas das nações, ele foi trazendo estrangeiros. Veja, ele comprou servos, ele comprou servas, ele se casou com 300 princesas, ele teve 700 concubinas. E as ideias e os valores estão permeando Jerusalém. O capítulo 11 é muito forte, diz, com muito respeito às mulheres, que as mulheres levaram Salomão a adorar os deuses das nações. Não que elas fossem pecadoras por si, mas elas eram pagãs. É muito mais fácil uma mulher levar o marido e os filhos para a igreja do que o marido. É muito melhor. Dá uma olhadinha aqui, um radar aqui. Hoje era para ser o Dia das Mães de novo. É mais mulher, é muito mais o número de mulheres do que de homens na igreja. Então vocês, como diz lá no Star Wars, você tem a força. Você tem autoridade. Mulher, quando põe a casa em ordem, é melhor do que homem. Só que elas não conseguem, porque elas têm o lado muito, como o pastor Felipe falou ontem, emocional. Não que elas sejam desprovidas de razão. E por que o homem não faz isto? Comodidade, muitas vezes. Deus falou para Ezequias, ponha a tua casa em ordem. Ele não falou para a mulher de Ezequias, ponha a tua casa em ordem. Então não foi o problema, não é as mulheres, o problema são as mulheres pagãs, as mulheres estrangeiras, e ele vai trazendo favores, e a nação está crescendo economicamente. Então cuidado, igreja, porque nós podemos ter prosperidade econômica no país e não trazer necessariamente prosperidade moral e espiritual. Esse é o problema. A igreja ficou encantada nos últimos anos, os governos anteriores, riqueza, dinheiro, mas tudo empréstimo, vindo. E depois, agora o pobre está na classe média e tal, mas eles ficaram endividados. Eles compraram o carro a 60 parcelas, a geladeira a 60, o guarda-roupa a 60, e compraram isso. Tudo bem, nada contra, mas isso não é um crescimento sustentável.
E depois nós fomos enxergar e contemplar o grande buraco que foi feito na economia do país. Porque era só aparência. E essa aparência de prosperidade aqui é só denorex, é aparência. Vamos ver problemas e gargalos lá na frente, porque essas ideias estrangeiras foram permeadas em Jerusalém e contaminaram o povo e o próprio rei Salomão. Veja o capítulo 11, verso 1, rapidamente, 11:1. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Não sei como é que ele amou tantas mulheres. Moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. E foram a estas mulheres que Deus disse, a estas nações que Deus disse no verso 2, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteria o coração para seguirdes os seus deuses. Hoje à noite eu vou falar, cuidado com casamento misto. Eu conheço casamentos de católicos e de ateus, que eles estão casados há 50 anos. Eu conheço casamentos de evangélicos, que a pessoa já está no 3º casamento. Já quer o 4º, o 5º. Então não entendeu a palavra de Deus. Às vezes, eu vou casar com um crente. Depende quem é esse crente. O católico também é crente. E às vezes tem mais temor do que muitos crentes que não têm fundamento, base e experiência. Portanto, não basta apenas ser crente. É fundamental. Tire a palavra crente e coloque cristão. Mas que qualidade de cristianismo é esse? É idólatra? Tem mediadores? Tem pagão? Paganismo? Ocultismo? Se tiver isso, confesso que não vai dar certo. Seja católico, seja evangélico. É uma mistura. E Deus continua dizendo que os nossos casamentos precisam ser luz com luz e não trevas com luz. Ok? Outro ponto importante, nessa viagem, a embarcação, a importação dos produtos do Oriente encheu os cofres de Salomão, ajudou o imposto de renda e ajudou a atribuir um aspecto mais internacional. Entretanto, essa expansão gerou oportunidade até mesmo para os israelitas testemunharem de seu Deus junto aos pagãos. Só numa viagem, as embarcações trouxeram de volta 400... eu já tinha lido isso, já tinha comentado essa questão dos 400 talentos de ouro, das toneladas de ouro. E agora Salomão, eu quero falar, para fechar depois esse aspecto, Salomão vai viver com muito esplendor. Veja, por exemplo, no capítulo 3, verso 1. Vamos voltar para 1 Reis 3:1. 3:1. Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor, à roda de Jerusalém. Então, quando Deus prometeu dar sabedoria a Salomão, também lhe prometeu dar riquezas e honra. Não é pecado herdar riquezas, nem ter riquezas. Se existe alguém muito rico no Velho Testamento, esse homem era Abraão. E ele passou as riquezas para o seu filho. Mas não há nada de errado em ganhar dinheiro honestamente. Mas vamos ler novamente 1 Timóteo 6, 7-10. Mas amar o dinheiro e viver apenas com o propósito de adquirir riquezas é pecado. Então vamos ler o que é que Timóteo ouviu de Paulo. Cadê o Lucas Timóteo que está aqui conosco, Lucas? Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Continua. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas cobiças insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Pode colocar Eclesiastes 5:10. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também tudo isto é vaidade. Aproveitando esta frase que Salomão nos disse, alguém já disse com sabedoria, é bom ter as coisas
que o dinheiro pode comprar, desde que não se perca as coisas que o dinheiro não pode comprar. Posso repetir. É bom ter as coisas que o dinheiro pode comprar, desde que não perca-se as coisas que o dinheiro não pode comprar. A renda anual de Salomão para manter o palácio, volta para o capítulo 10, verso de número 14, anual, parece o número da besta, era de 666 talentos de ouro. Humano, é um valor numérico humano, 666. Sabe quanto isso corresponde de cofre? 22 toneladas e meia de ouro. Essa riqueza era proveniente de várias fontes, vamos dizer quais eram: impostos, pedágios, taxas alfandegárias, comércio, tributo de governantes vassalos e também presente, que foi o caso da rainha de Sabá. Após a morte de Salomão, o povo protestou contra o jugo que pesava sobre eles. E ele teve muitas riquezas, mas um dos motivos que quando Salomão morre e Roboão vai governar duas nações, Judá e Benjamim, e Jeroboão primeiro, as 10 tribos do norte, o povo foi pedir a Roboão que ele governasse com o imposto de renda diminuindo a alíquota. E ele disse, não, se o meu pai cobrou X, eu vou cobrar 2X. E a Bíblia diz que isso foi uma carga de imposto tão alto que sufocou o povo e começaram a começaram a surgir as revoltas dentro do território de Israel e, infelizmente, a nação vai ser dividida não apenas por esse motivo, mas por outros motivos, principalmente o paganismo presente em Jerusalém. Eu quero fazer algumas perguntas aqui para fechar o raciocínio, que você pode ler o capítulo 10 em casa, o 14, e você vai ter algumas perguntas que eu gostaria que você me respondesse, porque eu não tenho resposta. Por que Salomão precisava de 500 escudos de ouro, em cuja confecção foi usada mais de 1 tonelada? Dá uma lida no capítulo 10, verso de número 17. Fez também 300 escudos de ouro batido. Pelo menos a Bíblia diz que Deus mandou fazer o candelabro de ouro, mas escudos de ouro não. Segunda pergunta, por que ele precisava de um trono de marfim coberto de ouro? Se o marfim já é uma ostentação, vai ficar coberto, ninguém vai ver o ouro, o marfim. Colocou ouro em cima do marfim, e o texto diz no verso de número 18, fez mais um rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro. É interessante, né? Eu fui em uma casa há muitos anos atrás, quando eu entrei, meu Deus, isso é um jardim zoológico? A pessoa colocou 4 leões dourados, não é de ouro, né? Porque também um ladrão ia roubar, 4 leões dourados na porta da casa. Eu falei, é um palácio. E foi ele quem criou essa ideia de colocar os leões, esses animais. Ele aprendeu com outros reis. E ele começou a trazer esses animais, né? Esses objetos de arquitetura. Veja o verso 19. Tinha 6 degraus, e o espaldar do trono ao redor era redondo. De ambos os lados tinha um braço junto ao assento e 2 leões junto aos braços. E aí, não parou em leão, não. Olha o verso 20. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus. Alô? Hello? 12 leões. 2 de cada lado. Nos 6 degraus. Além disso, as taças, a pergunta que eu faço agora, você talvez não tenha resposta, por que ele e os seus convidados precisavam beber em taças de ouro? Olha o versículo 21. Todas as taças de que se servia o rei Salomão para beber eram de ouro e também de ouro puro, todas as da casa do bosque. Meus irmãos, eu estava lembrando dia desse de um grande empresário de anos atrás que financiou governos anteriores, que saiu na lista Forbes como um dos homens mais ricos do Brasil e depois teve o seu nome na cena de crime, de corrupção, subsidiando grandes políticos e partidos desta nação. Soube eu que ele tinha se convertido na prisão. Espero que sim. Mas eu mesmo, alguns anos atrás,
presenteei uma pessoa da igreja com um livro de um pastor americano que foi prefaciado na versão brasileira por esse empresário. E esse livro fala das lições de Provérbios e as lições de Eclesiastes que Salomão aprendeu com os erros de tantos excessos. E a minha oração é que esta pessoa possa ter uma experiência com Deus. E eu fico a pensar, quantas taças, quantos vinhos. Recentemente uma irmã me compartilhou que seu irmão trabalha num restaurante em Brasília, cujo vinho mais barato que se vende a garrafa é R$ 1.500. Mas lá tem garrafas de 30 mil. Tem garrafas de 40 mil. Salário desse irmão, R$ 2.500. Mais as gorjetas, que possivelmente devem cair as migalhas do vinho, da garrafa, na sua mesa. Mas ele foi treinado para lidar com uma clientela de altíssimo padrão. Cuidado para não se encantar. Se este empresário estivesse aqui hoje, ele diria, eu sei o que é viver na fartura. Eu sei o que é viver na privação de uma prisão. Eu só espero que ele tenha aprendido e que nós possamos aprender com estes erros destes homens, para que não busquemos e foquemos a nossa vida nestas práticas, mas colocar o temor do Senhor em nosso coração. Aqui são excessos de Salomão. E a última pergunta, se você quiser ver as taças de ouro, leiam aí o versículo 21. Todas as taças para beber eram de ouro. Outra pergunta, para que serviam os milhares de cavalos e de carros? Meus irmãos, hoje você tem carros importados que custam R$500 mil, R$2,5 milhões. Esse carro vai perder o valor. Aqui, Salomão, ele trouxe carro, não foi da Alemanha, nem da Itália, a Ferrari, porque não existiam esses países naquela época. Ele importou carro do Egito. Veja o versículo 29. Importava-se do Egito um carro por 600 ciclos de prata. Então, o problema não está aqui em julgar quem tem qualquer carro de um valor exorbitante. Não nos interessa. Nós podemos ser hipócritas em julgar uma pessoa porque ela tem aquele objeto. Se ela teve licitamente, é lícito. Não é nem problema dela, é algo dela. Nós não temos que invejar o que o outro tem. Agora, nós precisamos lembrar que nós podemos dar por um carro esse valor e não ter sensibilidade para ajudar alguém que está precisando pagar a conta de água com R$30. A conta, não é nem a oferta, a conta. E às vezes são essas medidas de 2 pesos, 2 medidas, dessas disparidades que nós enxergamos, de uma garrafa de vinho custar 30 mil e de um salário de quem dá 1.500. Que Deus nos ajude. E eu não sou contra o capitalismo. Eu entendo que nós podemos ter as coisas, se quisermos ter, ganhando estas coisas pelo trabalho, acordando cedo, estudando e trabalhando. Não há nenhum problema. Eu não sou da linha de pobres e ricos. Eu sou da linha de que pobres e ricos são pecadores e precisam da graça de Deus. Eu quero finalizar trazendo ainda alguns pontos, né? Ele teve também uma outra pergunta, 700 esposas, 300 concubinas, e você pode ler em casa Deuteronômio 17, do 14 ao 20, que Deus disse, não multiplique cavalos, não multiplique mulheres e não multiplique bens. E guarde a lei do Senhor, uma cópia para lê-la todos os dias da sua vida. Jesus disse que um lírio criado por seu pai era mais belamente paramentado do que toda a glória de Salomão. Mateus 6, 28, 30, ele diz, olhai para os lírios do campo. Isso é muito mais bonito do que toda a glória paramentada de Salomão. A verdadeira beleza vem de dentro, do homem interior do coração. E quanto mais precisamos acrescentar a nossos bens para que as pessoas nos admirem, menos riqueza e beleza verdadeiras teremos. Davi teve profetas, sacerdotes que puxaram a sua orelha, que corrigiram ele. Parece que Salomão estava cercado de muitos bens
e de poucos conselheiros ousados para corrigirem a ele com amor. Ninguém admoestou Salomão a dedicar mais atenção a edificar uma vida em vez de acumular uma fortuna. Davi teve Natã. Davi teve muitos homens sábios que corrigiram a ele. Alguém já disse que as riquezas são como água salgada. Quanto mais você bebe, mais sedento fica. Henry David, um grande pensador sobre essa área, disse que um homem é rico na proporção ao número de coisas sem as quais consegue viver. E Jesus perguntou em Mateus 16, 26, pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu fecho com 4 lições que aprendemos aqui. Já quero concluir com esses 4 pontos, que são os mais importantes para a gente meditar nesse capítulo 10. Primeiro, se você quiser anotar, anote. As riquezas e a sabedoria de Salomão, elas apontavam para a diversidade e a multiforme sabedoria de Deus na igreja, na expansão do reino. Vou pedir ao Rogério que coloque 1 Coríntios 12, 4 ao 6. Dá uma lida. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. O que chamou a atenção da rainha de Sabá é que ela viu no palácio uma organização. Várias pessoas trabalhando, ornamentadas, arrumadas, muito bem geridas, equipadas. E é muito lindo quando você olha para a igreja no mundo espiritual e vê que o pastor Felipe não dá para cantar, mas ele ensina. É muito bom ver que a luz, ela só falta voar nesse altar, cantando e louvando, de alegria, né? E cantando ao Senhor. É muito bom ver a Andréia no ministério de socorros, de suporte, né? Com esse vozeirão, trovão. É muito bom ver irmãos que estão nos bastidores, músicos que são tímidos, que não conseguem falar nada no microfone por timidez, mas que tocam teclado, que tocam a bateria. Não basta apenas considerar quem prega bem, quem está na frente aqui em evidência, a diversidade. Há uma riqueza na igreja, e o templo de Salomão, e o palácio de Salomão, a riqueza aponta para nós, não para essa riqueza terrena. Abra a sua Bíblia lá em Colossenses, eu acho que é Colossenses 2:3, se não me falha a memória. Nele estão ocultos, é isso mesmo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Sabe a quem de Paulo está falando? De Jesus, que em Cristo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão guardados. Vamos buscar esses tesouros. Charles Spurgeon escreveu um grande clássico, que são 3 livros, Os Tesouros Escondidos de Davi. É o comentário dele do livro de Salmos. Segunda lição que nós aprendemos é que as oportunidades devem ser aproveitadas. Vamos dizer isso? Lá no silêncio da nossa alma, as oportunidades devem ser aproveitadas. A rainha de Sabá andou 2.500 quilômetros para ouvir da sabedoria de Salomão. Dá uma olhadinha nos cursos que executivos estão fazendo nas redes sociais. Parcela em 10 vezes, né? Economistas, administradores, gestores, nós pagamos. Mas não queremos pagar para comprar um bom livro, uma boa Bíblia. Nós não queremos investir no nosso casamento, vindo num sábado à tarde para estudar uma palestra sobre casamento, prioridades na família. Nós deixamos o problema chegar para depois estudar, para depois pensar. Nós não fazemos um trabalho de prevenção. Ah, mas é muito longe. Ah, mas eu estou cansado. E Salomão nos ensina com essa história, e Jesus disse, a rainha de Sabá, ela se deslocou, apesar das motivações dela. A terceira lição que nós aprendemos é
quanto menos dinheiro precisarmos, mais livres seremos. Quanto menos dinheiro precisarmos, mais livres seremos. Primeiramente, quanto mais dinheiro ganhar, mais imposto de renda. Quanto mais dinheiro ganhar, mais contas vão chegar. Você vai poder ter poder de compra. E 1 Timóteo 6, 17 a 19 diz o quê? Vamos ver? 6, 17 a 19, rapidamente. 1 Timóteo, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança, olha aí, a instabilidade da riqueza. É instável. Hoje tem, amanhã pode não ter. Mas coloque a confiança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente, como diz a música, para a nossa alegria. Como diz lá, como é que chama o meme, né? Para a nossa alegria, com aquela boca, cantando. Para a nossa alegria. Para a nossa alegria. Para o nosso aprazimento. E a última lição que aprendemos, que eu quero complementar hoje à noite, é que a sabedoria terrena contrapõe-se à sabedoria divina. Apesar da rainha e muitos homens subirem a Jerusalém para ouvir a sabedoria de Salomão, aquela mesma sabedoria ele não conseguiu colocar em prática. Ele se perde nos próprios textos que ele mesmo escreveu. E nós podemos aprender que a sabedoria terrena, Tiago, capítulo 3, verso 15 a 17. Olha o que a sabedoria terrena nos traz. Não despreze o estudo, não despreze a faculdade, não despreze os seus estudos escolares. Eu sou professor e eu sei disso. É muito importante estudar, a vida toda estudando. Entretanto, a sabedoria não se adquire com diplomas. Eu conheço pessoas que não têm diploma nenhum, nem de quarta série, nem do primeiro grau. Mas elas são sábias. E eu conheço pessoas que têm muitos diplomas. Conheci alguém que tem pós-doc em química, mas que é viciado na cocaína e na maconha. É pós-doc em química. Para drogas medicamentosas, mas não consegue se libertar da cocaína. Eu posso ter um grande QI, um grande conhecimento de sabedoria humana, mas isso não se traduz em aplicabilidade na minha vida. E Tiago vai nos dizer que essa não é a sabedoria que desce lá do céu. Vamos dizer juntos? Ela é terrena, animal e demoníaca. Quando ele fala animal, quer dizer, às vezes nós somos irracionais. E demoníaca é porque, por conta do conhecimento, nós queremos manipular, manobrar situações e tirar proveito. E o versículo 16 vai dizer como é a sabedoria de Deus. Eu gostaria de deixar estas 4 lições aqui, que nós aprendemos hoje de manhã. Não desprezemos nenhum capítulo das Sagradas Escrituras. Essa história é nossa, é para mim, é para você. E vamos continuar estudando o livro de Reis, aprendendo essas lições tão edificantes, sabendo que, ainda que Deus coloque sobre as nossas mãos tesouros desta terra, que Ele nos dê condições de administrá-los com sabedoria dele, excelência e compaixão. Amém?